Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre frações. Então vamos lá. Então primeiro, nós estudaremos multiplicação de frações. Então, como nós resolvemos uma multiplicação de frações? Então, dada duas ou mais frações, nós pegamos essas frações e multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Então, por exemplo, exemplo 1, nós temos a fração 3/5 vezes 8/4. Então, observe. Aqui nós temos a primeira fração. Essa primeira fração contém um numerador e um denominador. A segunda fração contém um numerador e um denominador. Então, como nós resolvemos? Então, nós vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 3 vezes o 8 dá 24. 5 vezes o 4 dá 20. Então, essa fração, 3/5 vezes 8/4 é igual a 24/20. Neste momento, nós não iremos fazer simplificação de frações, porque a intenção aqui é apenas demonstrar a multiplicação, ou como se faz uma multiplicação de frações. Exemplo de número 2. Então, nós temos a fração 6 nonos multiplicado por 10 12avos. Então, novamente, temos a primeira fração 6 nonos multiplicando a segunda frações 10 12avos. Então, multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador. 6 vezes 10 dá 60. E 9 vezes 12, isso aqui vai dar 108. 9 vezes 2 dá 18, vale 1. 9 vezes 1, 9, com mais 1, 10. Então, 60, 108 avos é o exemplo ou resultado dessa multiplicação. Agora, nós veremos a divisão de frações. Exemplo de número 1. Como resolvemos uma divisão de frações? Então, eu vou pegar aqui a fração 6/7 dividido para 24, 42avos. Então, perceba que nós temos aqui uma divisão de frações. Como é que nós resolvemos uma divisão de frações? Perceba que aqui não é um número inteiro, aqui também não é um número inteiro, é um número fracionário. Então, não dá para nós resolvermos na forma da divisão. Nós temos que utilizar a operação inversa para podermos resolver. E como nós faremos isso? Então, a regra é o seguinte: você pega a primeira fração, que é o 6/7. Então, repete ela. Repete-se a primeira fração. Troca o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação. Por quê? Porque nós vamos utilizar a operação inversa para podermos resolver essa questão. Então, troca o sinal de divisão pelo de multiplicação. E aí você inverte a segunda fração. O que é inverter a segunda? Você vai trocar de posição. O 24 que está em cima, ele vem para baixo. E o 42 que está embaixo vai para cima. Aí ficou agora uma multiplicação de frações. Aí dá para resolver agora. 6 vezes o 42. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 4 dá 24, com mais 1, 25. Logo, 6 vezes o 42 dá 252. E embaixo, 7 vezes o 24. 7 vezes 4 dá 28, vai 2.
7 vezes 2, 14, com mais 2, 16. Então, 252, 168 avos é o resultado da divisão dessas duas frações. Exemplo de número 2 agora. Eu tenho aqui 10 quinzeavos dividido para 32, 75 avos. Então, eu tenho uma divisão de frações, eu vou resolver pela operação inversa. Então, repete-se a primeira fração, 10 quinzeavos, troco o sinal da divisão pelo sinal da multiplicação e inverte-se a segunda. 32 que está em cima vai para baixo e o 75 que está embaixo vai para cima. Aí, agora, eu tenho uma multiplicação de frações, multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador. 10 vezes o 75, isso aqui dá 750, e 15 vezes o 32. Então, vamos lá, 15 vezes o 32, 5 vezes 2 dá 10, vai 1, 5 vezes 3, 15, com mais 1, 16, e encerrou com o 5, agora com o número 1. Uma vez o 2 dá 2, avança uma posição, uma vez o 3 dá 3, passa a barra e soma, 0, aqui dá 8 e aqui dá 4. Então, 15 vezes o 32, isso dá 480, certo? Então, nós temos agora o resultado dessa multiplicação, 10 vezes o 75, 750, e 15 vezes o 32, isso vai dar 480. Agora nós veremos potenciação de frações. Potenciação de frações. Então, como é que nós resolveremos uma potenciação de frações? Então, exemplo de número 1. Eu tenho a fração 2/3 elevado a 4. Então, como nós resolvemos uma potenciação de frações? A primeira coisa que você tem que observar é o expoente. Então, esse numeral que está aqui, ele é chamado de expoente. E o número que está aqui, que é a fração, é chamado de base. Então, a primeira coisa que você tem que observar é o expoente. Por que o expoente? Porque o expoente ele vai ordenar quantas vezes essa base 2/3 tem que repetir. Então, perceba, o meu expoente aqui é 4. Significa dizer que a base 2/3 vai repetir 4 vezes. Mas como é que essa base repete? Ela repete multiplicando. Então fica assim, ó, 2/3 elevado a 4. Como o expoente aqui é 4, então esse 2/3 aqui vai repetir 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Essa multiplicação é uma multiplicação constante, sucessiva, uma após a outra. Então, 2 vezes 2 dá 4. Aí aqui eu não tenho mais 2, eu já tenho 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Aqui eu não tenho mais 2, eu já tenho 8. E 8 vezes 2 dá 16. Então, 2 elevado à quarta potência dá 16. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Se você tiver dificuldade de fazer direto, você pode fazer em partes. Assim, 2 vezes 2, aí dá 4, vai juntando. 2 vezes 2 dá 4. Aí depois pega 4 vezes 4, 16. Você vai chegar ao mesmo resultado.
certo? Aqui é um 3, viu, gente? Acabei colocando 4, 2/3. E agora nós temos o 3 à quarta potência. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 dá 81. Então, 16/81 é o resultado dessa minha potenciação. Agora, exemplo de número 2. Vou colocar aqui 4/5 elevado à quinta potência. Então, novamente, primeira coisa que eu tenho que observar é o meu expoente. Meu expoente é 5. Significa dizer que a minha base 4/5, ela repetirá 5 vezes. Então, fica assim, ó, 4/5. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, eu pego agora 4 vezes 4, 16. Então, agora eu não tenho mais 4, eu tenho agora 16. 16 vezes 4, 64. Agora eu tenho 64 aqui. 64 vezes 4 dá 256. E 256 vezes 4, isso aqui dá 1024. E agora o 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. 125 vezes 5 dá 625. 625 vezes 5, isso aqui vai dar 3.125. Então, esse é o resultado dessa potenciação de frações. Agora eu vou apagar aqui. Agora nós trabalharemos com a radiciação de frações. Então, o que será a radiciação de frações? Nós trabalharemos agora com raízes quadradas, raízes cúbicas, raízes quartas e assim por diante. Então, para trabalharmos radiciação de frações, é necessário nós termos o conhecimento prévio de raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante. Então, nós veremos agora, primeiro, noção de raiz quadrada. Então, quando falamos de raiz quadrada, nós estamos buscando um outro numeral que, multiplicado por ele mesmo, dá esse número que nós estamos querendo. Por exemplo, nós queremos calcular a raiz quadrada de 100. Então, quem é a raiz quadrada de 100? É o numeral que, multiplicado por ele mesmo, tem que dar 100. Nesse caso, é o número 10. Então, se nós pegarmos 10 vezes 10, é igual a 100. Logo, temos que a raiz quadrada de 100 tem que ser o 10, porque 10 vezes 10 é 100. Se eu quisesse, por exemplo, a raiz quadrada de 121, então seria o 11. 11 vezes 11, isso aqui é equivalente a 121. Logo, a raiz quadrada de 121 é igual a 11, ou seja, quando nós queremos encontrar a raiz quadrada de qualquer numeral, nós temos que buscar um outro numeral que, multiplicado por ele mesmo, dá esse numeral que nós estamos querendo encontrar a raiz quadrada. Então, é o que nós vamos fazer aqui. Então, começando pelo numeral 0, então 0 vezes 0, 1 vezes 1, nós faremos até o número 10.
2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9 e 10 vezes 10. Ok? Então, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo trabalhar essa questão da raiz quadrada. Então, vamos determinar esses valores. 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5 dá 25. 6 vezes 6 dá 36. 7 vezes 7 dá 49. 8 vezes 8 dá 64. 9 vezes 9 dá 81, 10 vezes 10 dá 100. Então, esses valores que estão aqui de laranja, eles representam todas as raízes quadradas de 0 até 100. Então, de 0 até 100, aqui estão todas as raízes quadradas de 0 até 100. Então, vamos lá. 0 vezes 0 é 0. Então, significa dizer que a raiz quadrada de 0 é 0. Por que a raiz quadrada de 0 é 0? Porque 0 vezes 0 dá 0. E aqui a raiz quadrada de 1. Quanto é a raiz quadrada de 1? É 1. Por que a raiz quadrada de 1 é 1? Porque 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada agora de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? É o 2. Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 dá 9, então a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 vai dar 9. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. E aqui, por último, raiz quadrada de 100 é igual a 10, porque 10 vezes 10 é equivalente a 100. Agora vamos lá. Observe que nós já calculamos a raiz quadrada de 0 até 10. Agora nós vamos para a raiz cúbica. A raiz cúbica é um pouquinho diferente disso aqui, porque a raiz quadrada vai repetir o mesmo numeral multiplicando 2 vezes. A raiz cúbica, o numeral vai repetir multiplicando 3 vezes. Então, aqui repete 2 vezes, aqui repete 3 vezes. Então, vamos lá, assim, 0 vezes 0 vezes 0. Agora é raiz cúbica. 1 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes 4 vezes 4. 5 vezes 5 vezes 5, 6 vezes 6 vezes 6, 7 vezes 7 vezes 7, 8 vezes 8 vezes 8, 9 vezes 9 vezes 9 e 10 vezes 10 vezes 10. Ok? Certo? Então, nós temos agora aí... Deixa eu limpar aqui, que sujou. Pronto. Agora vamos lá.
0 vezes 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 5 vezes 5 dá 25. Vezes 5, 125. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6, isso aqui vai dar 216. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8, 512. 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 9, 729. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, isso aqui dá 1000. Ou seja, aqui estão as raízes cúbicas de 0 até 1000. Então, de 0 até 1000, nós temos aqui essas raízes cúbicas. Então, a raiz cúbica, agora o índice é 3. Ó. Raiz cúbica de 0 é 0. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 64 é 4. Raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica de 216 é 6. Raiz cúbica de 343 é 7. Raiz cúbica de 512 é 8. Raiz cúbica de 729 é 9. E raiz cúbica de 1000 é 10. Ok? Então, se nós continuarmos raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima e assim por diante, nós vamos apenas aumentando cada vez uma unidade e multiplicando. Então, exemplo de número 1, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 81,36 avos. Ou seja, raiz quadrada, toda vez que não aparecer o numeral aqui, ó, esse numeral é chamado de índice, toda vez que ele não aparecer, então é 2. Logo é raiz quadrada. Raiz quadrada porque o índice aqui é 2. Então, raiz quadrada de 81. Qual é o numeral que multiplicado por ele mesmo dá 81? Então, é um 9. 9 vezes 9, 81. Então, é um 9. Raiz quadrada de 36. Qual é o numeral que multiplicado por ele mesmo dá 36? É o 6. 6 vezes 6 dá 36. Então, a raiz quadrada de 81,36 avos é 9 sextos. Exemplo 2. Agora, a raiz cúbica de 1512 avos. Agora é raiz cúbica. Qual é o número que é elevado ao cubo deu 1000? Qual foi? É o 10. 10 vezes 10 vezes 10 deu 1000. Raiz cúbica de 1000 é 10. Qual foi o número que é elevado ao cubo deu 512? Então, 512 está bem aqui, é o 8. Ó. O 8 vezes 8 vezes 8 dá 512. Agora o exemplo de número 3. Eu vou pegar agora a raiz quarta. Raiz quarta de 256 e raiz quarta de 625. Qual é o numeral que é elevado à quarta potência dá 256? É o número 4. Por quê? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256.
E qual o numeral que é elevado à quarta potência dá 625? É o 5. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Ou seja, se aqui o índice for 4, eu vou procurar um numeral e elevar a esse índice aqui. E aí eu vou multiplicando até achar o numeral que eu estou querendo encontrar a sua raiz quarta. E assim por diante. O exemplo aqui de número 4, eu vou pegar aqui raiz quinta de 32 e aqui 243. Qual o numeral que é elevado à quinta potência dá 32? Por que eu estou dizendo qual o numeral que é elevado à quinta potência dá 32? Porque a radiciação é a operação inversa da potenciação. Da mesma forma, a potenciação é a operação inversa da radiciação. Então, se eu não sei quanto é raiz quinta de 32, eu vou usar a operação inversa, que é a potenciação. Qual é o numeral que é elevado à quinta potência dá 32? Então, nós encontramos esse resultado, que é o número 2. Porque o 2, repetindo 5 vezes, multiplicando, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2, 32. E qual é o número que é elevado à quinta potência dá 243? É o 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então, esse aqui é o resultado final dessa expressão. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.